Ei você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Polícia Militar do Estado do Amapá. É com você que eu quero falar. Aqui na Vale, eu sou o professor Magno Assis e estou com você em Constitucional. E pediram para eu separar aqui uma dica quente para você, um vale tudo, do que eu acho que pode cair na sua prova para a Polícia Militar do Amapá. Vale tudo, 30 minutos para você fazer uma revisão daquilo que pode cair na sua prova. Fique comigo até o final, que no finalzinho tem a cereja do bolo, aquilo que eu acho que é a nata do que a banca pode te cobrar. Baseado aí nas provas, nos concursos anteriores, separei algum material. Obviamente que 30 minutos a gente, para passar todo o material é difícil, então separei sim alguns pontos muito específicos que eu acho que pode cair na sua prova. Antes de mais nada, eu te convido a inscrever nesse canal se você não é inscrito. Clique aí nas notificações que você vai ser avisado em primeira mão de tudo que surgir nesse ou em outros concursos a nível de Brasil. Então é importante que você se inscreva no canal e também ative as notificações que você vai ser avisado. Ah, mudou alguma coisa no certame, você vai ser avisado em primeira mão. Os nossos professores estão sempre gravando as atualizações desse e de outros concursos. E também deixa o botão gostei se você quiser ajudar o nosso canal e também comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas para essa prova, se você vai fazer a prova direto desse estado, se você vai vir de outro estado fazer a prova, beleza? E vou colocar para você aqui as mídias sociais da Vale Brasil Concurso para você seguir lá. Para de seguir celebridades, trem de seguir Big Brother, segue aquilo que vai te levar para frente. Vai no Facebook, facebook.com/Vale Brasil Concursos, ou no Instagram, vai lá digitar na procura @vale.concursos, ou se você quiser passar esse canal do YouTube para alguém, youtube.com/Vale Brasil Concursos, tudo junto dessa forma. Não deixe de prestigiar a Vale nas nossas mídias sociais, que se ajuda também, né? Você vai se cercar de pessoas e empresas que vão te levar para frente. Então vamos lá. A nossa dica de hoje, PM do Amapá e o Vale Tudo. O nosso Vale Tudo, se você já segue no canal aqui, você sabe que o Vale Tudo é aquilo que o professor, são as apostas finais do professor para aquela matéria. Eu gosto sempre de trazer, antes das minhas apostas finais, quem já está acostumado com esse professor aqui, antes das minhas apostas finais, eu gosto de trazer aquela parte do edital que tange a minha matéria. Se você quiser me seguir lá no Instagram, @magnoassis44, sempre estou falando disso aqui, @magnoassis44. Nas noções de direito constitucional, o que pode cair para você? Eu espero que nesse momento do certame, né, já chegando aí próximo à prova, você já tenha conseguido bater todo o edital, inclusive de direito constitucional, e deixando aqui para o nosso Vale Tudo apenas uma revisão, que é o objetivo desse Vale Tudo. Por isso que é uma aula mais rápida, uma aula mais dinâmica, que você está aqui revisando uma matéria que você já viu. Então, é muito grande, é extenso, tem coisas aqui de direito constitucional que não é comum cair em outros estados, mas a banca separou para esse estado. Então, eu vou separar alguns assuntos que eu acho de grande relevância, não são todos, mas um assunto de grande relevância. E eu separei o artigo 18 da Constituição, que eu acho que tem grande chance de cair na sua prova, dentre os vários que o edital colocou. O artigo 18 está dentro de organização do Estado, organização política administrativa, para ser mais exato. Ah, professor, onde que está isso na minha prova? Está aí, ó, organização do Estado. Está depois de direitos e garantias fundamentais, está aí, ó, organização do Estado na segunda linha e organização político-administrativa. Essa parte eu separei para inaugurar esse Vale Tudo aqui com você. Então vamos lá, que são coisas muito simples, mas que muito candidato bom erra por não estar atento aos detalhes. Então, quando trata de organização política administrativa, são os detalhes que vão fazer a diferença. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Primeira coisa que você tem que atentar nesse caso é que essa palavra Estado está com letra maiúscula, mas apesar de estar dessa forma na Constituição, se refere aos Estados membros. E eles são todos autônomos, mas não têm soberania. Quem tem soberania é somente o Brasil. Os municípios, os estados,
o Distrito Federal não tem soberania. Eu já vi questões copiando o artigo 18 e colocando que estão todos autônomos e soberanos, todos têm soberania, muito cuidado com isso. Essa organização político-administrativa que compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos são autônomos, ou seja, não existe uma hierarquia entre presidente, governador e prefeito. O prefeito não deve obediência, não deve hierarquia ao governador e nem o governador ao presidente. Não existe essa hierarquia. Não existe. Por isso que são autônomos. O que você tem que entender é que eles não são soberanos. Não podem se dividir, separar um município que é separado do Estado, o Estado quer se separar do Brasil. Não pode. Um município pode se fundir com outro, você vai ver. Um estado pode se fundir com outro, pode criar um novo estado, desde que todos continuem sendo Brasil. O que não pode é declarar a independência de um território, de um estado ou de um município, porque eles não têm soberania, mas são todos autônomos, não existe hierarquia entre um e outro. Isso é muito comum de cair na prova trocando uma ou outra palavra dessa. Beleza? Então vamos aqui ao nossa segunda parte. O parágrafo primeiro, muito comum de cair na prova e muita gente boa erra. Eu já vi colocando em provas, muito cuidado com isso, meu amigo, minha amiga, porque é uma coisa muito simples, mas que pega muito candidato que está desatento. 50% da sua prova, ou até mais, é atenção. Então você tem que saber, mas também tem que fazer a prova com atenção. Parece chover no molhado, né? Parece que é falar uma coisa muito óbvia, mas todo vale tudo eu falo isso. E tem muito candidato que depois da prova me manda mensagem no Instagram falando a mesma coisa. Professor, eu errei não porque eu não sabia, eu errei por falta de atenção. Então, não passe para o gabarito, principalmente se você tiver tempo. Não fique com pressa de ir embora, não. Não passa para o gabarito uma coisa que você ainda não tem certeza. Se você, no final de tudo, você não conseguir, realmente você vai ter que marcar alguma coisa. Mas se você não tiver certeza, estiver na dúvida, leia com atenção. Caiu uma prova, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, falando que o Distrito Federal é a capital federal do Brasil. Muita gente errou, porque colocou que o Distrito Federal é a capital do Brasil. Capital do Brasil é Brasília. Parece óbvio falar isso, mas tem muito candidato que erra isso. Parece fácil, mas na hora da prova, né, a pessoa parece que está com a cabeça, com muita coisa na cabeça e acaba errando uma coisa que ela saberia responder muito claro. Então, Brasília é a capital federal. Parece óbvio, mas muita gente erra. Por isso que eu vou repetir para você aqui. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Esses territórios do Brasil não tem nenhum, mas serve para cair na sua prova. Muita gente errou isso quando caiu também, acho que em 2016, falando que seriam regulados por lei ordinária. O que regula essa reintegração, essa criação de território é uma lei complementar, não é lei ordinária. Serve para cair na sua prova esse tipo de questão. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º, também do artigo 18. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Mais uma vez, lei complementar. Não confunda essa lei complementar, nesse caso da incorporação de estados, com lei ordinária. Não confunda com decreto. Muita banca tem feito isso. Troca a palavra lei complementar por lei ordinária. Lugar que é lei ordinária, coloca lei complementar. Lugar que coloca uma emenda constitucional. Aqui, nesse caso da incorporação, que eu ainda vou falar mais ainda disso, é lei complementar. O que eu quero falar da incorporação para você? Um Estado pode declarar a independência do Brasil? A resposta é não. Não pode, porque ele não tem soberania. Mas um Estado pode incorporar outro e formar o Estado X, o Estado Y? Pode formar o terceiro Estado Z? Pode. E ele pode desmembrar-se? Ou seja, um Estado que ele é muito grande, pode desmembrar? Tem. Pode. Tem casos aqui no Brasil. Inclusive, hoje
2022, está em andamento aí uma tentativa de desmembramento do Pará, para transformar ele em 3 estados. Então pode acontecer isso? Pode, mas vai depender de alguns fatores para que um estado se incorpore a outro, subdivida-se, desmembra-se ou para anexar, para formar novos estados, precisa de aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para você não confundir com desmembramento ou incorporação de município. Então, desmembramento ou incorporação de estado, aí estado com letra minúscula, exemplo, o estado do Pará, que é subdividir-se em 3 estados. Seriam 3 governadores, o Brasil teria 2 mais estados, né? Porque um viraria 3, criariam 2 novos. O que tem que observar? Primeira coisa, consultar a população diretamente interessada através de plebiscito. E qual é essa forma de plebiscito? Plebiscito é uma consulta prévia à população. O referendo é uma consulta posterior. O referendo, a lei é criada e depois passa pelo crivo da população, do cidadão, do eleitor. No plebiscito, não. Antes que se faça a lei, antes que se tome a decisão, ouve-se o eleitor, ouve-se a população. Então, antes de fundir, antes de desmembrar, antes de criar, de incorporar um estado novo ou juntar 2 estados para criar um terceiro, precisa de ouvir a população diretamente interessada através de plebiscito, ou seja, precisa ali de votação anterior, ou seja, antes de fazer, tem que ouvir a população. Qual é essa população diretamente interessada? Isso vai variar. Exemplo, o estado do Pará quer subdividir-se, então tem que ouvir a população do Pará inteira, os eleitores, né, fazer uma votação, como se fosse uma votação mesmo para candidato normal. E se 2 estados quiserem juntar-se, aí tem que ouvir a população desses 2 estados, porque os 2 estados é interessado. Se você quer dividir, ouvir a população daquele estado, ver o que a população acha dessa situação. Essa é a primeira prerrogativa, o primeiro requisito para que se ocorra esse desmembramento, essa incorporação. O segundo requisito é que se faça uma lei complementar no Congresso Nacional. Ou seja, 2 estados querem se unir ou um estado quer separar, tem que ouvir quem é maior, tem que ouvir o Congresso Nacional. Por que eu quero que você entenda dessa forma? Porque quando eu falar de município, vai ser uma decisão estadual. Então, quando eu falo de 2 estados, a decisão tem que ser do Congresso Nacional. Ouvir a população e uma lei complementar tem que vir do Congresso Nacional. Quando vai ser 2 municípios, a lei vai ser estadual. Então, não confunda a incorporação, subdivisão, desmembramento de estado com de município, que eu vou trazer logo em seguida. Estado, ouvir a população diretamente interessada através do plebiscito e também uma lei complementar vinda do Congresso Nacional, beleza? Essa é a incorporação de estado, desmembramento e etc. E município está aí no parágrafo 4º. Criação, incorporação, fusão, desmembramento de município. Por que eu trouxe um em cima do outro? Para você justamente ver as diferenças, porque é justamente o que a banca faz. Ela pega a incorporação de estado e mescla com alguns requisitos de incorporação de município e vice-versa. Ela pega uma incorporação de município e coloca características de estado, pega um estado e coloca características de município. Muito comum a banca fazer uma fusão aí entre o artigo 18, parágrafo 3º e o 4º, e aqui eu não quero que você confunda isso. Nesse Vale Tudo, se você ficou na dúvida quando você estudou, nesse Vale Tudo eu quero tirar essa dúvida para você. Criação, incorporação, fusão, desmembramento de município, far-se-ão por lei estadual. Então a primeira diferença aqui, ó, essa incorporação vai ser feita por lei estadual. No caso, o parágrafo 3º, logo acima aí, ó, é lei do Congresso Nacional, ou seja, é uma lei federal, é uma lei do Congresso Nacional, é uma lei da Câmara dos Deputados junto com o Senado Federal, que forma o Congresso Nacional. Então, quando a gente fala de incorporação, subdivisão, de desmembramento de Estado, lei federal, lei complementar, lei do Congresso Nacional, lei complementar. Quando a gente fala de município, a mesma coisa, criação, incorporação, fusão e desmembramento. Ou seja, 2 municípios poderiam se juntar para formar um? Poderia. 2 municípios poderiam, um município poderia dividir, o município é muito grande, pode dividir? Pode. Mas vai ter que seguir alguns requisitos. O primeiro, lei estadual. Lei estadual no primeiro lei nacional. Então, essa lei estadual tem que estar dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, não confunda isso. A lei é estadual. Mas essa lei estadual, ela tem que estar dentro de um período determinado por lei complementar federal. Isso confunde muita gente.
A lei que determina essa fusão, desmembramento de município é uma lei estadual. Mas essa lei estadual tem que estar dentro de um período determinado por lei complementar federal. Ou seja, a lei complementar federal vai falar o seguinte, ó, nesse período, do período X, do mês X, do dia X, até o ano Y, Z aqui, pode-se fazer essa divisão de municípios. Mas essa divisão vai ser feita na lei estadual. Ou a lei federal, nesse caso, ela não vai determinar a fusão, o desmembramento, ela vai determinar só o período. A lei estadual que vai determinar essa fusão, o desmembramento. Então, a lei estadual determina dentro de um período que a lei federal estipulou. Então, muito cuidado para você não confundir isso. Geralmente não cobra muita interpretação, cobra mais letra de lei nesse caso. Se você entender a letra de lei aqui, você não erra. Dependerá, mais uma vez, ó, dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito. Precisava de falar que era consulta prévia? Só de falar que é plebiscito, obviamente é consulta prévia. Aqui, né, foi subiu para cima, desceu para baixo, né? Consulta prévia mediante plebiscito. Se é plebiscito, é consulta prévia. E quem vai ser consultado para saber se concorda ou não com essa incorporação, fusão, desmembramento de município? População diretamente envolvida. Ou seja, 2 municípios vão se juntar, 2 municípios vão se fundir. Precisa de ouvir os 2 municípios, os eleitores, a população daquele município. Um município só vai se separar. Precisa de ouvir a população daquele município que vai se separar. Ou seja, população diretamente interessada. Além disso, o município ainda tem outro requisito que tem que ser observado nesse caso de fusão, desmembramento, incorporação. Qual é esse requisito? Divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Ou seja, o município ainda vai ter que apresentar se existe viabilidade, porque às vezes 2 municípios são tão pequenos que o primeiro município às vezes tem renda que vai gerar, o segundo município que for criado, ele não vai nem ter renda para pagar prefeito, vereador e os outros cargos que precisam ir para a administração pública. Por isso que precisa, no caso do município, que vai se fundir, que vai se desmembrar, que vai se incorporar, precisa desse estudo de viabilidade. Então, eu quero chamar a sua atenção, nesse caso, para você não confundir o artigo 18, parágrafo 3º, com o artigo 18, parágrafo 4º, que trata justamente da diferenciação entre a primeiro, que é Estado, e a segundo, que é município, e a banca tem feito muito essa confusão, e eu não quero que você erre isso aqui. O artigo 19, sem mais delongas aí para a gente andar nesse vale tudo. O artigo 19 vem trazendo da vedação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. São proibições que esses entes da administração pública não podem fazer. É vedado. Muita banca tem trocado essa palavra vedado. Se ela trocar para proibido, ok. Só que muita banca tem feito isso e o candidato desavisado é pego de surpresa. Coloca é permitido, ou ele muda uma palavra aqui no final, ou ele coloca que essa vedação seria somente da União, dos estados, do Distrito Federal e não dos municípios. Lembre-se que essa vedação do artigo 19 é uma vedação a toda a administração pública direta. É uma vedação da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Nenhum ente da administração pública direta, ou seja, esses administrativos, União, Estado, Distrito Federal e município, não pode fazer nenhum desses 3 que está no inciso 1, 2 e 3. E aqui a gente vai esmiuçar um por um para você entender, na hora da sua prova você não confundir. O Estado, começando aqui, para você começar a entender isso aqui, o Brasil é um Estado laico. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado que não tem uma religião definida. É a mesma coisa dizer que é um Estado ateu, agnóstico? Não. Estado ateu é aquele Estado que não acredita em Deus. O Brasil é o contrário. O Brasil é um Estado laico, ou seja, você está livre para ter qualquer religião que você quiser, inclusive de não ter religião nenhuma. Então, o Brasil é um Estado laico. O Brasil é um Estado onde você pode exercer a religião que você quiser, inclusive não ter religião nenhuma. Justamente por isso que é vedado ao Estado no artigo 19, quando você começa a entender as coisas começam a fazer sentido na sua cabeça. Em vez de decorar, é melhor você entender. Como o Brasil é um Estado laico, é proibido, é vedado, de acordo com o artigo 19, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, se o Brasil é um Estado laico, um Estado que permite qualquer tipo de religião, obviamente que o Estado não pode interferir nesses cultos religiosos, não pode nem interferir e também não pode ficar dependente, porque o Brasil não é um Estado que está ligado diretamente à religião. É um Estado laico, onde a pessoa pode ter qualquer religião. Então, qualquer aproximação direta de dependência ou uma questão de embaraçar o funcionamento iria contra a Constituição Federal, porque o Brasil não pode aí puxar, né, esse lado para a religião X ou religião Y, porque feriria a laicidade do Estado, ou seja, o Estado é totalmente em cima do muro em relação à religião. Você pode ter a religião que você quiser, o Estado não pode nem ficar dependente dessa religião específica e também não pode embaraçar o funcionamento. O Brasil, o Estado, a União, o Distrito Federal, os municípios também não podem recusar fé aos documentos públicos, ou seja, tem que recusar, tem que atestar a fé, ou seja, a pessoa tem uma certidão, o Estado tem que reconhecer, não pode recusar a fé. Esse cai menos, o inciso 1 cai mais. O inciso 3, criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Parece óbvio falar isso, mas já aconteceu em alguns estados e alguns municípios que algumas leis serem declaradas inconstitucionais, ou no caso das leis municipais, né, descumpriu o preceito fundamental, porque criou distinção entre brasileiro, e não pode, inclusive o brasileiro nato e naturalizado, a única distinção que pode ter é somente a distinção que a própria Constituição traz. Por isso que o artigo 19 proibiu, vedou à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, essa criação de distinção, ou seja, de diferenciação entre brasileiros. Essas vedações são muito comuns também na hora da prova, por isso que eu trouxe aqui para você nesse Vale Tudo. Também trouxe aí mais para frente lá, ó, o artigo 37 para você. O artigo 37 também tem chance de cair na sua prova. Então, o que o artigo 37 vem trazendo para a gente? É um dos artigos que mais cai em concurso público. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios. Diferente da vedação que tem lá atrás, no artigo 19, que trata da administração pública direta, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, esses princípios da administração pública não são somente da administração direta, é também da indireta, então muito cuidado com isso. Não é só União, não é só Estado, não é só município, não é só Distrito Federal. A administração pública indireta também tem que obedecer a isso, ou seja, é uma autarquia, tem que obedecer, é uma empresa pública, também tem que obedecer esses princípios do artigo 37, e esses princípios do artigo 37 está no seu edital e tem grande chance de cair na sua prova. Esse artigo 37, né, o LIMP, mais conhecido como LIMP, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí vem trazendo todos os outros princípios, mas eu quero chamar a sua atenção aqui de cara para esses princípios principais. Esses princípios principais que é o legalidade, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio da legalidade. Você, como funcionário público que pretende ser, ou administração pública em si, respondendo em nome da administração pública, só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Você, como cidadão normal, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A administração pública direta e indireta só pode fazer aquilo que está na lei. Um exemplo muito comum que eu trago nas minhas aulas sobre isso é o seguinte: você, pessoa física, normal, cidadão, quer comprar um carro, você decide o modelo do carro que você quer comprar e a sua condição financeira vai lá e compra. Você trabalha no setor de compras agora como funcionário público, como servidor público,
trabalha no setor de compras de uma autarquia ou de um ente da federação, você não pode comprar o carro que você achar melhor, o carro que alguém diz que é melhor. Você tem que olhar ali o processo que vai ter que ser usado, a licitação, pregão. Então você só pode fazer aquilo que está na lei. Isso se chama o princípio da legalidade. Só pode fazer aquilo que está previsto na lei, não aquilo que vai ao seu bel prazer, desde que não seja proibido como contrário, você como cidadão. Então, o primeiro princípio, o princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que está previsto na lei. O princípio segundo é o princípio da impessoalidade, ou seja, a administração pública direta e indireta não pode fazer nada olhando o caráter pessoal. Acontece muito, o governador asfaltou aquela parte que dava direitinho lá no sítio dele, era tudo estrada de terra, ele mandou fazer um asfalto até no sítio dele. Ele feriu o princípio da impessoalidade, ele levou para o lado pessoal. Então não pode. O administrador público, aquela pessoa que está ali à frente, só pode tomar a decisão de forma impessoal. Não pode levar em conta o caráter pessoal, isso é bem óbvio, essa é bem tranquilo. O princípio da moralidade, ou seja, esse princípio tem um caráter bem subjetivo, porque às vezes a coisa é legal, às vezes a coisa não é pessoal, mas ela não é moral. Por isso que o princípio da moralidade também tem que ser observado. E o P de limpo é o princípio da publicidade. Tirando ali algumas exceções que a própria Constituição traz, todos os processos, todas as compras, tudo que o Estado, tudo que a administração pública direta e indireta faz, tem que ser de forma pública. E a gente está falando da Constituição de 88. Hoje já existe aí o portal Transparência, onde qualquer pessoa pode consultar de qualquer lugar do mundo todos os gastos, tudo que o Estado faz. Por isso que existe o princípio da publicidade, trazendo aí aquelas exceções que a própria Constituição traz, onde não haverá publicidade. E o último princípio, que foi aí incorporado no artigo 37, a gente chama de princípio da eficiência, porque às vezes a coisa é legal, às vezes a coisa é impessoal, às vezes ela é moral, às vezes ela está sendo pública, mas ela não é eficiente. É você fazer o máximo com o mínimo que você puder. E a gente sabe que isso na administração pública, direta e indireta, é bem complicado. Então, limpe legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem isso na sua cabeça. Se você não consegue gravar isso, escreve aí no seu celular, coloca na cabeceira da sua cama, não erre isso, porque tem grande chance de cair na sua prova. Então vamos trazer mais um para a gente fechar aí, a gente já está chegando no final desse Vale Tudo. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Cargos, emprego e função pública não é somente para brasileiro. Muita gente erra porque não sabe que alguns cargos públicos podem ser ocupados por estrangeiros. E existem, tá? O cargo que você está pretendendo, que é o policial militar, não tem para estrangeiro. Mas um cargo de pesquisa, por exemplo, costuma ter sim para pessoas estrangeiras, principalmente aquelas de pesquisas que envolvem aí na área da saúde, tem muitos estrangeiros que passam em concursos públicos, empregos, cargos e funções, e podem existir sim. Muita gente confunde isso, porque acha que é somente aos brasileiros. E a banca coloca aqui, são acessíveis somente aos brasileiros. Não é isso mais, porque os estrangeiros também podem ter acesso a esses cargos, dependendo do cargo, obviamente. Esse aí, ó, muito comum também na hora da sua prova. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou de provas e títulos, de acordo com a natureza, complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em livre nomeação e exoneração. E aqui, ó, para fechar com esse slide, né, a gente já está chegando ao fim, eu quero te explicar isso aqui. Concurso público de provas ou de provas e títulos. Ou seja, essa prova que você vai fazer, que é a prova objetiva, subjetiva, a prova objetiva, que é escrever as respostas corretas no gabarito, ou aquela prova de redação, são tudo concursos de provas. Títulos é quando você tem uma pós-graduação, um mestrado, um artigo publicado. Então, o concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos. Não pode ser um concurso público só de títulos. Ou seja, a pessoa trazer só o currículo dela e entrar com o currículo. Então, ou é de provas ou de provas e títulos. Então, para entrar na administração pública, você vai ter que passar numa prova com a única exceção lá embaixo. E desde que seja provas ou provas e títulos. Muita banca coloca de provas ou de títulos. Muito cuidado para você não confundir isso. Concurso público, provas ou provas e títulos. Ou é só provas ou a prova junto com títulos. Título sozinho não existe. Então, qual que é a exceção? A exceção é quando é cargo de livre exoneração ou livre nomeação.
Um vereador, quando ele vai exercer o seu mandato, ele pode ali escolher alguns assessores. Obviamente que ele vai ter que olhar a questão do nepotismo, não poder contratar parente e tal, mas ele vai poder contratar assessores, e esses assessores vão ser de livre nomeação e livre exoneração. Do mesmo jeito que a pessoa entrou, a pessoa pode sair depois. Tirando essas exceções de livre nomeação e livre exoneração, para entrar no cargo público somente por concurso público de provas ou provas e títulos. Entendido isso aqui? Mais o finalzinho aí, ó. O prazo para validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Até 2 anos. Não é só de 2 anos, tá? Até 2 anos. Então pode ter um concurso público de 1 ano? Pode. Pode ter de 6 meses? Pode. Pode ter de 1 ano e meio? Pode. Não pode ter de 2 anos e meio. Até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Ou seja, se ele for de 1 ano, só pode prorrogar por mais 1 ano. Se ele for de 2 anos, pode prorrogar por 2 anos. Muito cuidado com isso, muito também comum na hora de cair na hora da prova. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado em prioridade sobre novos concursados. Entendeu? Ou seja, ainda está na validade. Fez um concurso de 1 ano e meio. Ele pode ser prorrogado por mais 1 ano? Pode. Não está dizendo que ele deve. Ele pode ser prorrogado por mais 1 ano e meio. Se ele for de 1 ano e meio. Abaixo de 2 anos. A duração não é de 2 anos, é de até 2 anos. Prorrogável por 2 anos? Não. Prorrogável por igual período. Então, dentro daquele tempo, o Estado, o município, o ente da federação que fez aquele concurso, pode fazer outro, desde que ele chame aquelas pessoas aprovadas no outro primeiro. Ou ele espera o tempo passar e faz outro concurso, ou ele faz um outro concurso e chama em prioridade aquelas pessoas já aprovadas que estavam esperando. Isso aí é para evitar que o Estado comece a fazer concurso e não chame aquelas pessoas que estão ali na fila esperando. Mais uma vez, obrigado por ter ficado até o final da nossa aula. Clique aqui embaixo, conheça os nossos pacotes, né, para esse ou outros concursos. Clique nas notificações, ative o sininho, deixe seu comentário aqui embaixo, clique no botão gostei e adicione esse professor lá no Instagram, @magnacis44. Eu te espero lá. Qualquer dúvida que você tiver, não deixe, não vá para a prova com dúvida. Eu te espero lá. Um abraço desse professor Magnacis. Eu espero que na hora da prova você seja tranquilo. Ali, leva uma água, respira. Não marca na correria, não. Faz de tudo para você ficar de boa. Faz uns simulados. Faz bastante simulado. Aqui na Vale tem. Faz bastante simulado para você, na hora da prova, ficar tranquilo, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. E eu acredito que você, na hora da prova, vai lembrar, ó, da mente, da cabeça, na sua cabeça, na sua mente, da voz chata desse professor falando, não, não marque isso não, não marque isso não. Se você estudou aqui na Vale, eu tenho certeza que você vai passar, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.